entregar, eu já vou passar já, para a gente não perder conteúdo. Ó, em relação à matéria que nós... Deixa eu ver se eu acho a tarefa. Ah, tá mais para baixo aqui. Isso aqui nós já vimos. Tá, aqui, achei. Para sexta-feira agora, tá, gente? Isso aqui tudo nós já vimos. Para sexta-feira agora, anota aí, por favor, as atividades do exercício 5 até o 15. Isso está na página 21. Eu acho que não é só página 21, não. Deixa eu ver aqui direitinho, para não passar a informação errada para vocês. Página 20 e 21, tá? Eu vou arrumar isso daqui. Deixa eu permitir a Gabriele aqui. Então, ó, pessoal, tarefa para sexta-feira agora. Deixa eu arrumar páginas 20 e 21. Exercício de 5 a 15 foram os exercícios das atividades, são os exercícios das atividades que nós resolvemos na segunda. Beleza? Bom, hoje é o que está relacionado à página 16. Tá? Então, o assunto de hoje... Oh, mas que coisa chata que é esse barulhinho. O assunto de hoje são os fenômenos ópticos. Fenômenos relacionados à reflexão, à refração e à absorção. Por enquanto, nós vamos só fazer um apanhado, tá? No decorrer do nosso curso, que é o capítulo... que é o próximo capítulo, deixa eu ver aqui qual que é o capítulo, porque esse capítulo nós estamos acabando, segunda-feira eu termino ele. No capítulo 16, nós vamos fazer um estudo mais aprofundado das leis da reflexão e da refração, tá? Então, ao olharmos as águas calmas e claras de um lago, podemos observar o reflexo dos elementos do ambiente e também enxergar as pedras submersas no fundo do lago. Olha lá, ó. Então, eu tenho os reflexos das montanhas na superfície do lago, e aqui próximo à margem do lago, eu consigo enxergar essas pedras que estão na parte, né, de baixo da água, aí, né, no fundo do lago, que estão submersas. Esses fenômenos ópticos e diversos outros podem ser observados pela incidência da luz em uma superfície ou em uma interface entre dois meios e podem ser explicados pela reflexão regular, reflexão difusa, refração regular, refração difusa e pela absorção da luz. Porque o que vai acontecer? Durante o dia, essa água vai variando sua temperatura, ela vai absorvendo energia térmica, né, proveniente dessas ondas eletromagnéticas. Vários desses fenômenos podem ocorrer simultaneamente e a intensidade com que ocorrem depende da natureza e da superfície do objeto. Bom, só abrindo um parênteses aqui, essa interface entre dois meios pode ser a superfície da água que vai separar o ar da água. Então, na hora que, por exemplo, uma onda incide vindo do ar, passando para a água, eu vou ter o fenômeno da refração, mudou de meio. Então, vou fazer com que ocorra um desvio do raio de luz refratado. Isso tudo nós vamos estudar com profundidade no próximo capítulo. Então, ó, no decorrer do estudo da óptica, serão abordados com mais profundidade a reflexão e a refração da luz. Então, na reflexão, nós vamos trabalhar no estudo de espelhos, espelhos planos e espelhos esféricos, e na refração nós vamos trabalhar com lentes, tá? Nas lentes esféricas. Nesse momento serão apresentados apenas os conceitos de reflexão, refração e absorção da luz. Então, a reflexão e a refração
são fenômenos ópticos que permitem explicar por que é possível ver reflexos das montanhas e o fundo de um lago. Então vamos lá. Reflexão. Eu tenho dois casos de reflexão, que é a reflexão regular ou especular, e um outro caso de reflexão que é a reflexão difusa, tá? A reflexão regular ou especular ocorre em superfícies opacas, ou seja, não vou ter a passagem da luz por essa superfície, né? Perfeitamente refletoras, ou seja, perfeitamente lisas. Então, neste caso, eu vou ter toda a luz incidente nessa superfície refletindo para o mesmo meio. Em uma superfície plana e polida, por exemplo, um feixe de luz cilíndrico formado por raios paralelos é refletido na superfície e os raios mantêm-se paralelos. Ou seja, na reflexão regular, eu não vou perder esse paralelismo dos raios refletidos após incidirem na superfície. Então, eu vou manter o ângulo, eu vou manter relacionado a uma linha normal que aparece aqui, ó, no ponto de incidência, eu vou manter o ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. A reflexão regular permite visualizar a imagem de um objeto com nitidez, pois os raios que incidem paralelos refletem de modo paralelo. Então, num espelho plano, né, naquele espelho que eu tenho colocado no banheiro, por exemplo, eu vou ter essa nitidez da imagem que a gente observa, tá? Então, isso acontece devido a esse fenômeno aqui, ó. Incidiu com um ângulo qualquer, feixe de raios paralelos incidindo, vão gerar feixes de raios paralelos refletidos. Eles vão manter o paralelismo. Essa condição de manter o paralelismo permite que eu observe a imagem com nitidez, tá? Aí eu tenho a reflexão difusa, que é a maneira com que a gente enxerga a maioria dos objetos, a gente enxerga por reflexão difusa, tá? A difusão da luz, também denominada reflexão difusa, ocorre em superfícies que não são perfeitamente polidas. Em uma superfície plana, por exemplo, um feixe de luz composto por raios paralelos é refletido e os raios não mantêm o paralelismo, pois as irregularidades da superfície fazem com que os raios luminosos sejam refletidos em direções variadas. No caso da superfície perfeitamente lisa, né, e polida, né, superfícies que são perfeitamente polidas, eu não vou ter essa irregularidade da superfície. A superfície pode até ser plana, mas se ela não é perfeitamente polida, esses raios não serão refletidos de formas paralelas devido a essas irregularidades que eu tenho na superfície. Então, cada um vai para um lado. Em reflexões difusas, o feixe emergente tem forma diferente do pincel incidente. Ou seja, os raios de luz que refletem, eles não vão ter a mesma direção de propagação, né? Eles não vão manter o mesmo paralelismo dos raios que incidiram. Então, em reflexões difusas, o feixe emergente tem forma diferente do pincel incidente. Olha lá, ó, eu tenho feixes emergentes aqui, cada um direcionando um raio refletido numa direção e num sentido determinado, tá? A reflexão difusa é o fenômeno que nos permite visualizar os objetos. Uma parede branca, por exemplo, reflete a luz difusamente para nossos olhos, permitindo sua visualização. Então, no caso da figura aí, ó, a luz incidente na superfície do mar ou de um lago agitado, por exemplo, reflete de modo difuso. Então,
as imagens refletidas nessas superfícies não possuem nitidez. Então, numa superfície lisa e perfeitamente polida, eu tenho reflexão regular. Eu vejo a imagem com nitidez. Na superfície desse lago aqui, eu tenho a reflexão difusa. Eu sei o que a gente está vendo, mas eu não tenho a nitidez que está sendo observado, né? Por quê? Porque ocorre isso. Ó. Eu não vou manter o paralelismo dos raios. Beleza? Refração. Então, ó, reflexão é quando eu tenho a luz propagando no mesmo meio. Certo? Eu vou ter um feixe incidente que vai atingir uma superfície e essa superfície vai fazer com que essas ondas sejam refletidas para o mesmo meio. Então, na refração, a característica é essa. O feixe de luz se mantém no mesmo meio. O feixe de luz refletido, ele vai se manter no mesmo meio, tá? A refração se caracteriza pela mudança de meio com mudança de velocidade de propagação. Essa mudança de velocidade de propagação está associada à refringência do meio. Nós vamos estudar com profundidade isso. Essa refringência, ela é a característica que o meio vai possuir em desviar o feixe de luz. Esse desvio causa variação na velocidade no feixe de luz. Então, se a superfície entre dois meios for polidas, raios mantêm-se paralelos, o que caracteriza uma refração regular. Na refração, conforme será estudado adiante, pode haver mudança na direção de propagação do feixe de luz, conforme o ângulo de sua incidência na interface desses meios. Então, se eu variar a incidência do raio de luz nesse meio aqui, ó, eu vou fazer com que ocorra uma variação nos raios refratados. Raios refratados estão relacionados a raios que mudam de meio, tá? Então, aqui, o exemplo aqui, ele está relacionando primeiro uma superfície de separação que é perfeitamente polida, tá? Um vidro plano perfeitamente polido. Eu consigo ter a nitidez da imagem do outro lado dele, certo? Por quê? Porque a partir do momento que os raios refratam, eu vou manter o paralelismo desses raios, certo? Na superfície tranquila de um lago vai acontecer isso. Então, se nesse lago aqui eu acender uma lanterna, lá, meios transparentes e planos, como a água calma de e alguns tipos de vidros, permitem a propagação regular da luz. Então, por exemplo, se eu acender uma lanterna na superfície tranquila desse lago, eu vou fazer com que eles mantenham o paralelismo, só que eles mudam de direção, né? Porque eu mudei de meio. Então, dependendo do ângulo que eu incido essa luz, eu vou ter o ângulo de refração relacionado a essa inclinação aqui nesse meio no qual a luz está incidindo. Agora, caso a superfície não seja polida, a refração é acompanhada por perda do paralelismo do feixe de luz, o que caracteriza uma refração difusa. Então, o que vai acontecer na refração difusa? Eu não vou ter a nitidez do que está sendo observado. Olha lá, meios translúcidos, como vidros jaqueados ou canelados, permitem a propagação irregular da luz. Então, ó, eu sei o que está do outro lado lá. É um closet que eu tenho aí. Mas eu não tenho a nitidez da imagem igual à primeira imagem que eu coloquei na aula, que era daquela superfície tranquila do lago, no qual eu podia enxergar com nitidez as pedras no fundo do lago. Aqui eu sei que tem um closet, eu sei, tem as gavetas aqui, tem umas roupas penduradas, mas eu não consigo definir com nitidez a imagem gerada. Tá? A absorção, que é o último caso. A absorção da luz ocorre quando os raios luminosos incidem em uma superfície e não são refletidos de forma especular ou difusamente, e nem refratados. Neste caso, eles são absorvidos, ocasionando geralmente aumento da temperatura da superfície em que incidem.
Então, por exemplo, vamos voltar lá na ideia de propagação de calor, né? Um beduíno no deserto, ele não vai usar bermuda e camiseta preta de rock and roll. Ele não vai fazer isso. Ele não vai com a camiseta preta do Iron Maiden andar no meio do deserto. Camisa de manga curta, bermuda. Por quê? Porque aí, primeiro que ele vai entrar em equilíbrio térmico com a temperatura do ambiente, né? Temperatura nossa é em torno de 36,5 graus. Aí lá no deserto tá 54 graus. A tendência do corpo é entrar em equilíbrio térmico. Então o cara vai desidratar. E ele não vai usar camiseta assim, ele vai usar camiseta de lã. Por que lã? Porque ele é isolante térmico. É estranho, né? Falar em usar lã no deserto, mas é a ideia. Ela é isolante térmico, a lã não vai permitir que a temperatura interna do corpo troque com a temperatura externa. A lã vai impedir que os 54 graus de temperatura do deserto troque calor com a temperatura de 36,5 do cara. E que cor que é essa roupa de lã? Branca, porque ela vai refletir tudo. Então o cara não vai usar um casacão de tecido, de malha preta no deserto, ele vai morrer. Por quê? Porque a cor preta ela vai absorver todas as cores do espectro de luz visível. Ela não vai refletir nenhuma. O branco reflete tudo. Então, ela não vai, refletindo tudo, ela não vai absorver energia. Não absorvendo energia, a pessoa não vai trocar calor com o meio, certo? Aí as demais cores. As demais cores, elas estão relacionadas à cor que ela, a cor do objeto é a cor que ele reflete. Então, o verde é verde, porque no espectro de luz visível, representado pelas 7 cores, ele vai absorver as demais cores e refletir o verde. Então, se um objeto é feito para refletir o verde, se ele é colocado num ambiente à luz do sol e ele reflete o verde, é porque ele é verde. Se eu pegar esse objeto que reflete o verde e colocar num ambiente que sobre ele incide uma luz amarela, por exemplo, ele não vai refletir o verde. Por quê? Porque ele é feito para refletir verde. Então, se eu incido luz verde, amarela nele, ele vai absorver aquela luz amarela. Tem um exercício aqui que eu montei ele com muito detalhe, tá? Que é o exercício 2, que relaciona essa condição de cores primárias e cores secundárias à cor que vai ser refletida. Então tá bem montado, tá bem elaborado. A gente vai pegar bem essa ideia aí de absorção, tá? Então vamos voltar aqui, ó. Então, a natureza da superfície e do material que compõe o objeto define muitas vezes o fenômeno óptico que predomina. Por exemplo, em corpos escuros e opacos, a absorção costuma predominar, enquanto em corpos claros e opacos predomina a reflexão. Por que opaco? Porque ele não vai permitir a passagem de luz por ele, certo? Aí, os tons mais claros, eles vão absorver menos energia, tá? E dependendo da cor, ela reflete a cor associada ao objeto e absorve as demais cores. Bom, em interface entre superfícies transparentes e homogêneas, predomina o fenômeno da refração, ou seja, para incidência um pouco inclinada em relação à reta perpendicular à superfície. E da reflexão, para incidência muito inclinada em relação à reta perpendicular à superfície.
Isso tudo nós vamos ver no capítulo 16, tá? Em superfícies metálicas polidas, o fenômeno predominante é da reflexão regular. Então, pessoal, a ideia da cor aqui é a seguinte, ó. As cores dos objetos são determinadas pelos fenômenos da reflexão difusa e absorção da luz. As cores que enxergamos correspondem a determinadas frequências de luz a que nossos olhos são sensíveis. Por exemplo, objetos azuis, quando iluminados com luz branca, absorvem boa parte das demais cores e refletem principalmente as frequências de azul que correspondem à cor azul. Então, tem um leque, né, dentro de uma frequência do azul que vai estar relacionado a ela. Objetos vermelhos absorvem boa parte das demais cores e refletem principalmente as frequências de luz que relacionam a cor vermelha. Tudo isso aí nós vamos ver no exercício 2, tá? Nós vamos ter uma representação das cores primárias e secundárias relacionando a absorção e reflexão de luz. Então, alguns objetos refletem frequência de luz diferente dos outros, o que define suas respectivas cores. Então, ó, tem um diagramazinho aqui que é o seguinte. Caso um objeto que é percebido como vermelho, quando iluminado com luz branca, passe a ser iluminado com luz verde, apresentará coloração escura, pois absorverá quase toda a luz que incide sobre ele. O objeto que reflete vermelho, quando colocado num ambiente que incide luz branca nele, não vai refletir vermelho quando ele é colocado num ambiente que incide luz verde. Por quê? Porque o vermelho é vermelho, porque ele absorve a maioria das cores e reflete vermelho. Essa maioria das cores está relacionada ao espectro de luz visível, que é a junção de todas as cores. No espectro de luz visível, a incidência de luz branca está relacionada a esse espectro de luz visível. Na incidência de luz branca, eu tenho todas as cores envolvidas. Tá? Vamos deixar uma coisa bem clara aqui. Na formação de um arco-íris, por exemplo, eu tenho o espectro de luz visível de 7 cores. Isso é um fenômeno físico, tá? O ser humano, ele consegue distinguir 7 cores. Ah, mas por que eu consigo ver o rosa? Porque esse rosa que eu estou vendo está relacionado à reflexão difusa do objeto numa composição química das cores. Beleza? Então, ó, um objeto sobre o qual incide luz branca absorve as cores que não foram refletidas. Nos casos em que nenhuma cor é refletida, o objeto é negro. Então, vamos entender o que está acontecendo aqui, ó, em relação às cores. Se sobre uma superfície, sobre um objeto verde, eu faço a incidência de luz branca e esse objeto reflete o verde, é porque ele é verde, tá? Então, sobre um objeto qualquer, eu faço a incidência de luz branca e ele reflete o azul, é porque esse objeto é azul. O que vai acontecer? Ele vai absorver as demais cores e refletir o azul. Mesma coisa no vermelho. Vai absorver as demais cores e refletir o vermelho. Aí, sobre um objeto negro, se eu fizer a incidência de luz branca, ele vai absorver todas as cores, então ele não reflete. Qual que é a tendência dele? Ter um aumento na temperatura. Ele vai ter um aumento de energia. Beleza? Então, isso aí está, por exemplo, relacionado a essas placas de aquecimento solar numa residência. Se eu quero usar a energia do sol para aquecer água, eu vou montar as placas no telhado da casa, as placas de metal, elas serão pintadas de preto, porque elas conseguem absorver toda a energia
do espectro eletromagnético. Dentro desse espectro eletromagnético, eu tenho o espectro de luz visível, que é essa luz branca. Aí, entre a placa, sobre a placa, eu coloco uma superfície de vidro. O que essa superfície de vidro vai fazer? Ela vai impedir que as ondas térmicas saiam dessa placa. Então, eu consigo armazenar energia. Aí, voltando aqui, ó. Se eu faço a incidência de luz vermelha num objeto e esse objeto reflete a luz vermelha, eu posso ter duas condições para esse objeto. Ou ele é branco, ou ele é vermelho, certo? Então, se eu pego um objeto branco e coloco num ambiente sobre o qual eu tenha uma lâmpada vermelha nesse ambiente, esse objeto vai refletir o vermelho. Por quê? Porque o branco reflete todas as cores. Se eu pegar esse objeto vermelho e colocá-lo num ambiente com incidência de luz vermelha, ele vai incidir o vermelho. Agora, se eu pegar esse objeto vermelho e colocar num ambiente no qual incide luz verde nesse ambiente, ele não vai refletir nada. A mesma coisa acontece com o objeto negro. Se eu colocá-lo num ambiente que reflete, que incide luz verde, ele também não vai refletir nada. Então, aquela ideia, né? No verão, o ideal é você usar roupas de tom mais claros. Esses tons mais claros, eles vão absorver menos o espectro de luz, tá? Eu coloquei um GIF aqui, ele é meio rápido, mas dá para a gente entender. Você não precisa nem ler o texto que está lá. Ó. Então, partindo do Sol, eu tenho um espectro de luz formado por todas as cores, né, de luz visível. Aí, se a superfície for branca, ela vai refletir todas as cores. Se a superfície for negra, ela vai absorver todas as cores. Se a superfície for verde, ela vai refletir o verde e absorver as demais cores. Estão vendo? Ó, a setinha verde some aqui ó, no meio. Olha lá, branco reflete tudo, preto absorve tudo, verde reflete verde, absorve o resto, vermelho reflete vermelho, absorve as demais cores. Beleza? Então, voltando na ideia, a cor do objeto é o que ele reflete. Tranquilo até aqui, pessoal? Sossegado? Fazer chamada aqui. Fazer uma chamadinha aqui, só um minutinho. A turma que mais participa da aula, todo mundo está todo dia. Só um minuto, gente, só para eu pegar um nome aqui. Beleza. Certinho? Bom, vamos fazer o seguinte, então, vamos resolver. Não vou conseguir resolver todos hoje, não é nem intenção resolver todos os exercícios, mas vamos pelo menos começar essas atividades. Aí na segunda-feira eu termino e detalhe, eu acabo esse capítulo 15, tá? Já na segunda-feira. Aí é só alegria. Aí nós vamos estudar reflexão e refração no capítulo 16 inteiro. Tá tudo montado, tudo com trajetória de raio de luz, tudo beleza. Eu acredito que eu consiga terminar essa apostila com vocês, tá? Vai ser bem tranquilo de trabalhar. Ela é fácil, ela é leve, então dá para a gente trabalhar com calma. Bom, vamos para a atividade, então. Oh, mas que coisa medonha. Bati no botão errado. Vamos voltar aqui, tirar isso. É aqui.
Então, ó, verde é verde porque reflete verde e absorve as demais, vermelho é vermelho porque reflete vermelho e absorve as demais, o branco reflete tudo, o preto absorve tudo, beleza? Então, ó, as atividades fenômenos ópticos, capítulo 15, volume 8, página 18 e 19. São 5 exercícios, mas são exercícios teóricos, então a gente tem que fazer comentário, a gente poder resolver com calma esses exercícios. Primeiro exercício. Em um show ao ar livre, um mágico se apresenta ficando em pé sobre um grande espelho. Então tá aqui, ó. O mágico está aqui e ele está em pé aqui, em cima do espelho, certo? Com o intuito de fazer um número de ilusionismo. Durante esse truque, ele vê sua própria imagem refletida nesse sistema óptico. Quais fenômenos ópticos estão ocorrendo nessa situação? Bom, tem um monte, né? Primeiro, os raios de luz partem do Sol e sofrem reflexão difusa no corpo do mágico. Então, as pessoas que estão vendo o número de mágica conseguem vê-lo. Algum desses raios refletidos chegam ao espelho e sofrem absorção. Um percentual muito pequeno. Então, vai ter no local onde esse mágico se encontra, sob esse espelho, eu vou ter uma variação de temperatura ali, naquela região, tá? Devido a essa absorção. Então, ó, alguns desses raios refletidos chegam ao espelho e sofrem absorção. É um pequeno percentual. Refração entre o ar e o vidro do espelho, certo? E reflexão especular, porque o mágico consegue se ver com nitidez. Alguns raios de luz atingem os olhos do mágico e sofrem difusão. Por isso, algumas pessoas conseguem enxergar os olhos dele. Sofrem também refração e sofrem absorção. Então, os fenômenos ópticos que ocorrem são reflexão regular no espelho, reflexão difusa, porque as pessoas conseguem ver o mágico, refração e absorção. Beleza? O 2 é o que eu comentei das cores primárias, tá? Tá do mesmo jeitinho lá para vocês, tá? Mandei do mesmo jeito, porque na apostila ele só colocou quais são as cores primárias e quais são as cores secundárias, daí a gente tem que fazer uma pesquisa, mas não fez não aprofundou, então aqui eu dei uma aprofundada, tá? Ficou bem legal da gente entender. Então, ó, isso aqui é um exercício que envolve pesquisa. A cor de um objeto é obtida pela reflexão da radiação que não é absorvida por ele, né? Então, vermelho é vermelho porque ele reflete vermelho e absorve o resto. O vermelho não absorve vermelho, ele reflete vermelho. Então, quais são as cores primárias e secundárias da luz? Então, na pesquisa que eu fiz, as primárias são o vermelho, o verde e o azul. As secundárias são o ciano, o magenta e o amarelo. Aí eu defini cada uma, tá? Ciano é uma cor subtrativa primária. Deixa eu abrir tudo, que a gente fica mais fácil da gente entender. O ciano é uma cor subtrativa primária e cor aditiva secundária, resultante da mistura das cores azul, aqui, ó, e verde. Lógico que eu vou ter uma variação de frequência desse ciano, porque eu tenho uma variação de frequência para o verde e para o azul, tá? Resultante da mistura das luzes azul e verde no sistema RGB, que é a abreviatura em inglês dos sistemas de cores aditivas vermelho, verde e o azul, que podem ser combinados de várias formas e reproduzir um largo espectro cromático, tá? Então, o ciano é a combinação das frequências relacionadas à primária verde com as frequências relacionadas à primária azul. Então, sabe o que é o legal? Se eu pegar um objeto ciano e colocar num ambiente que tem luz azul, ele reflete o azul, porque ele é feito na combinação do azul com verde. Tá? O magenta é uma cor pigmento primária
E cor luz secundária é resultado da mistura das luzes azul e vermelha. Aqui, ó, que é magenta, tá? Sua cor complementar é o verde. Ao contrário das demais cores, essa cor não está em uma única faixa de ondas no espectro. A luz magenta tem ondas tanto de vermelho quanto de azul na mesma quantidade. E o amarelo é uma cor pigmento primária e cor luz secundária, resultado da superposição das cores verde e vermelho. É a cor entre verde e laranja no espectro de luz visível. Beleza? Aí, por que eu fiz isso? Porque sem ter essa combinação das cores para obter as secundárias, eu não consigo resolver a letra B do exercício. E a letra B diz o seguinte, eu até coloquei aqui o sistema RGB de novo, tá? Para a gente poder entender o que ele vai absorver, o que ele vai refletir. A lista a seguir apresenta alguns objetos e suas cores quando iluminados com luz branca, tá? Qual será a cor desses objetos quando iluminado por uma luz monocromática vermelha? Então, ó, no que está impresso aqui, é o que está sendo iluminado por branco. Tá? Aí eu vou pegar esses objetos que forem iluminados por luz branca e vou incidir luz vermelha neles. Então, a camiseta branca, como o branco reflete todas, a camiseta branca, quando iluminada por cor vermelha, monocromática vermelha, vai ficar vermelha. E o amarelo? Fica vermelho, porque o amarelo é a secundária na mistura do verde e do vermelho. Aqui, ó, até por isso que eu coloquei o espectro aqui de novo, tá? Então, se essa cor amarela ela é obtida da combinação do vermelho e do verde, se ela for iluminada por vermelho, ela vai refletir o vermelho. Um lápis ciano, na hora que ele é iluminado por luz vermelha, ele fica preto. Por quê? Porque o ciano é a combinação dessas duas aqui, ó. Como é que ele vai refletir uma coisa que ele não é, que não tem combinação nele? Uma mesa preta fica preto. Beleza? E um celular magenta, ele fica vermelho porque é essa combinação aqui. Tranquilo, gente? Tranquilo. Eu acho que com esses exemplos, né, com esses diagramas, fica facinho da gente entender o problema do exercício. Bom, eu não vou resolver o restante agora, porque o exercício 3 é um exercício do Enem que a gente tem que fazer resolver com bastante aprofundamento. Eu vou deixar esse exercício 3, 4 e 5 para a aula de segunda. Com isso, a gente já encerra o capítulo e começa a reflexão, tá? Então, ó, só lembrando a tarefa, tá? Do 5 ao 15, para sexta-feira agora, do exercício 5 ao exercício 15, páginas 20 e 21. Beleza, pessoal? Obrigado aí da presença de todo mundo. Bom almoço, boa semana, bom final de semana. Tudo de bom para vocês aí. Abração, Falou, gente. Falou, Tarek. Falou, Rafael. falou. Falou, Maria Fernanda. Tchau, Tá tudo João. certo, então, hoje tem Flamengo. Em que hora? É às 9h30, vai passar no SBT, jogo da Libertadores. Ah, legal. Falou então, gente. Um abraço para vocês. Tchau, tchau, Valeu. Duda. Tchau, Karen. Um abraço. Falou, professor. Falou, Davi. Tudo de bom aí. Tchau, Rafael. Um abraço. Falou. Tudo de bom para vocês.